Será que a gente deve escrever as palavras-chave do trabalho iniciando com letras maiúsculas ou letras minúsculas? E entre as palavras-chave, a gente deve usar vírgula, ponto, ponto, vírgula? Você já ouviu falar em termos controlados? Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro e eu já participei de algumas bancas de trabalho de conclusão nas quais meus colegas fizeram críticas ao aluno por não ter escolhido termos controlados para usar nas palavras-chave. Então, nessa aula bem objetiva e prática, eu vou mostrar para você como encontrar esses termos controlados para usar no resumo em português e no resumo em língua estrangeira, e depois vou mostrar para você como formatar essas palavras-chave para ficar de acordo com as normas ABNT mais recentes. Vamos começar explicando para você, então, o que são os termos controlados. Os termos controlados são palavras ou expressões, então, conjuntos de palavras que são padronizados. Padronizados para quê? Para representar conceitos nas bases de dados. Então, quando a gente está procurando por artigos em sites como a PubMed, a Lilacs, a Cielo, a gente não vai fazer essa busca da mesma forma como a gente faria uma busca de uma página, de um site no Google. E aí que entra esse vocabulário controlado, que é uma lista de descritores que foi criada para evitar ambiguidade, para evitar incertezas, para garantir a consistência, para garantir que você consiga realmente encontrar aquele artigo que você está procurando. E a melhor forma de a gente saber se aquele termo que a gente gostaria de usar é um termo controlado ou não é pelo site do Dex. Você vai digitar Dex no Google. É o primeiro site que aparece, e entrando aqui, a gente já inicia com a pesquisa dos termos. Você pode selecionar aqui termo exato, caso você queira as palavras exatamente naquela ordem. Eu costumo usar aqui qualquer termo mesmo, e eu vou dar um exemplo para vocês de termos que não são controlados, que não existem. Então, eu vou começar aqui com dieta equilibrada. Eu escrevo dieta equilibrada e dou Enter. Você vai ver que vai voltar nenhum resultado encontrado. Então, se eu colocar dieta equilibrada nas minhas palavras-chave, o meu artigo ele fica mais invisível, porque dificilmente esse é um termo utilizado para encontrar artigos que vão falar sobre uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Vou dar mais um exemplo. Nutrição balanceada. De novo, nenhum resultado encontrado. Vamos tentar agora alimentação saudável. E retornou. Aqui, ó, descritor em português é dieta saudável. Esse é o termo preferencial, não é nem alimentação saudável. Alimentação saudável está como um termo alternativo, então possivelmente as bases de dados conseguiriam encontrar esse artigo com uma palavra-chave alimentação saudável, mas o descritor catalogado é dieta saudável. Então esse é o termo preferencial. Você pode ordenar aqui por ordem alfabética, caso venham muitos termos. Nesse caso vieram só 2 no resultado, mas muitas vezes aqui vem páginas e páginas de um termo mais comum. Digamos que eu coloque só alimentação. São 56 resultados. Então, eu poderia botar aqui em formato de lista para também encontrar de uma forma mais rápida. Posso ordenar por ordem alfabética ou por ordem de relevância, que são os mais utilizados. E aqui, tirando do formato de lista, eu quero mostrar para vocês que esse site já contém os descritores em português, que são os DEX, e os descritores de língua inglesa, que são o MESH. Então, esse descritor em inglês já é o descritor MESH. Você não precisa mais entrar na página da MESH para conseguir esse descritor. Você pode pegar pela página do DEX. E aqui a gente também tem descritores em espanhol ou descritores em francês, porque a ABNT não nos obriga a fazer o resumo em língua estrangeira em inglês. Você pode fazer em qualquer língua estrangeira. Talvez a sua universidade, a sua faculdade indique o idioma preferencial, mas a ABNT deixa livre e muita gente escolhe fazer esse resumo em espanhol. Então aqui você também pode pegar os descritores em espanhol que fazem correspondência aos termos em português. E antes de eu mostrar para você as regras da ABNT para formatação, eu quero mostrar só mais um recurso desse site do Dex, onde você vai voltar aqui para a página inicial e vai colocar Dex Finder, que faz a localização automática de termos Dex em um texto. Então, você vai clicar aqui, você vai apertar em Tentar Agora, Usuários Iniciantes, vai selecionar o idioma do seu texto e você vai colar o resumo do seu trabalho aqui nessa caixa. Você vai selecionar o idioma dos descritores, então, desses termos catalogados. Eu vou selecionar que eu não quero filtros avançados. E aí ele vai destacar no meu resumo em azul
todas as palavras que são catalogadas. Algumas não são tão relevantes para o meu trabalho, por exemplo, aqui, o presente trabalho. Esse não é um termo que eu usaria na palavra-chave. Mas você estava pensando em usar diabetes, você estava pensando em usar gestação, você estava pensando em usar IMC. Então, aqui eu já tenho uma identificação desses termos catalogados de uma forma mais rápida e mais prática para fazer essa seleção. E o que a ABNT nos diz sobre essas palavras-chave? Então, elas devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, com hífen, tá, pessoal? Não esqueçam do hífen, seguidas de 2 pontos e separadas entre si por ponto e vírgula. Então, isso aqui muita gente erra, não é vírgula, não é ponto, e sim ponto e vírgula. E lá no final, o ponto. Elas devem ser grafadas com as iniciais em letras minúsculas, com exceção de substantivos próprios, então nomes próprios e nomes científicos. E aqui o exemplo que a própria ABNT traz, a gente vai ter palavras-chave, 2 pontos, gestação em letras minúsculas, ponto e vírgula, cuidado pré-natal. Aqui é um termo com mais de uma palavra, a gente não usa aspas, ele fica grafado normalmente. Ponto vírgula, Aedes aegypti é um termo científico onde o A do Aedes tem a inicial maiúscula. IBGE é uma sigla que é grafada com letras maiúsculas, então isso se mantém. E por fim, o Brasil, que é um substantivo próprio para ter todos os exemplos que a ABNT traz, grafado com o B maiúsculo e o ponto no final. Se esse vídeo te ensinou alguma coisinha que você não sabia, deixa um like e compartilha com um amigão da faculdade para não deixar ele errar na escolha das palavras-chave e se inscreve no canal para ser notificado sobre o próximo vídeo. Te vejo lá!